Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com você a respeito da vantagem e da desvantagem em você fazer uma peça parafusada e você fazer uma peça cimentada, tá? A peça, no caso, seria a prótese. Você fez o seu implante e aí você vai ter que fazer uma reabilitação, você vai ter que confeccionar uma prótese, né? Um dente novo ali. É vantagem você fazer, é melhor que você faça uma prótese parafusada ou você faça uma prótese cimentada. Então, para a gente poder começar a falar a respeito desse assunto e ficar um pouco mais fácil o teu entendimento, eu vou separar, tá, as vantagens e as desvantagens devido ao tipo de sistema de implante, tá bom? Hoje no Brasil, e eu acredito que talvez no mundo inteiro, né? Os dois principais tipos de sistemas de implantes que são realizados é o sistema hexágono externo e o sistema Cone-Morse. Vamos falar primeiro do sistema hexágono externo. Qual que é a vantagem que eu tenho em fazer um implante e colocar um dente parafusado, né? Posso fazer tanto um implante unitário quanto fazer uma prótese fixa. A vantagem que eu tenho nesses trabalhos de fazer próteses parafusadas é a reversibilidade que eu tenho do caso. Isso significa que vem a ser essa reversibilidade? Vou te explicar. É a capacidade que eu tenho de tirar aquela prótese, remover aquela prótese com facilidade, sem danificar essa prótese. Se o paciente tiver uma necessidade do dentista remover a prótese para examinar melhor aquela área onde foi feito o implante, por alguma razão, o dentista, em poucos minutos, ele consegue desparafusar, retirar aquela prótese e recolocar na boca do paciente sem causar nenhum dano para aquela prótese, tá? Então, isso é muito bom, tá? Isso é muito bacana, é uma coisa, uma vantagem realmente a ser considerado, porque você consegue, realmente o dentista consegue remover e colocar de novo a prótese sem danificar, sem causar nenhum prejuízo para aquela prótese e consecutivamente para o paciente. Então essa é uma grande vantagem do sistema da prótese parafusada no sistema hexágono externo, ok? Agora vamos falar da desvantagem. A desvantagem que eu vejo, na verdade, as principais são duas. A primeira desvantagem, a peça parafusada, ela obrigatoriamente, ela tem um orifício no meio que é por onde o parafuso passa para parafusar a sua prótese ao implante. Esse buraquinho que fica ali no meio, ele é um problema muitas vezes para as pessoas, porque às vezes aparece, né, fica aquela bolinha escura em cima do dente. Então isso pode ser um problema, causa até um problema estético para a pessoa, né? Nos dentes anteriores, essa bolinha, esse buraquinho não aparece, mas nos dentes de trás, esse buraquinho já aparece um pouco mais, principalmente nos inferiores, né? Então isso eu vejo como uma desvantagem. Outra desvantagem que eu vejo é principalmente nos casos de prótese unitária, aonde você fez um dente só, é comum, pode vir a acontecer do parafuso do hexágono externo ele afrouxar e aí o seu dente começar a ter mobilidade, tá? Nesses casos, o que você vai ter que fazer é retornar ao seu dentista para que ele reaperte esse parafuso, tá? Mas acaba por acontecendo. Isso acontece muito, a todo momento? Não.
não é assim, mas pode vir a acontecer, tá? No hexágono externo isso é mais comum do que no tipo cone Morse, tá bom? Então essas são as duas desvantagens que eu vejo na prótese parafusada do hexágono externo. Qual que é a vantagem que eu tenho de fazer uma prótese cimentada no hexágono externo? A vantagem que eu vejo é que você não vai ter esse orifício em cima. O seu dente, ele é todo, a cerâmica, a resina, ela ocupa toda a extensão do dente e em nenhum espaço vai ter nenhum tipo de buraco que vai aparecer. Então, você tem uma melhor estética nesses casos, tá? Da peça cimentada. Agora, a grande desvantagem de você fazer a peça cimentada no hexágono externo é o que? Pode acontecer desse parafuso afrouxar. E se ele afrouxar, o dentista não tem como acessar esse parafuso sem remover a tua peça. Isso significa que o dentista ele vai destruir todo o seu trabalho, seja uma coroa unitária, seja uma prótese fixa, ele obrigatoriamente ele tem que cortar para remover essa peça e acessar o parafuso para poder parafusar, tá? Então, isso implicaria em você ter um novo gasto, ter que fazer uma nova peça, tudo de novo, tá? Para resolver esse problema. Então você vê que a questão do parafuso no hexágono externo, a peça parafusada no hexágono externo, ela tem uma grande vantagem. A desvantagem é o buraquinho que fica em cima, mas eu prefiro o buraquinho em cima do que, de repente, se eu precisar remover a peça, eu perder todo o trabalho que foi feito, né? Principalmente a parte financeira vai ser um desagrado muito grande para o paciente. Então, é um fato a se pensar. Quando a gente fala de cone Morse, a peça parafusada cone Morse, eu não me recordo mesmo de ter feito um implante cone Morse que o parafuso soltou. É muito difícil, muito difícil isso acontecer, tá? Então, no implante cone Morse, se você fizer a peça parafusada, você tem a reversibilidade, você continua tendo a reversibilidade que eu falei do hexágono externo, tá? Agora, na peça cimentada, como esse parafuso ele tem um torque, ele se fixa muito melhor do que no hexágono externo, é muito difícil você ter alguma mobilidade nessa peça depois de feita. Então, no cone Morse, a gente tem uma segurança muito maior em fazer peça cimentada do que a gente fazer peça parafusada, tá? Então, principalmente para os casos de implante unitário, se você tiver que fazer um implante só, se o seu caso é de um dente só, eu prefiro fazer cone Morse e cimentado, porque eu desconheço um dente que tenha afrouxado o parafuso da peça do cone Morse, tá? E eu acho que a conexão é melhor principalmente para dente unitário. Agora, se for dente múltiplo, né? Se for múltiplo, aí seria melhor realmente eu prefiro realmente sempre fazer a peça parafusada, porque são vários implantes, se eu precisar tirar por alguma razão, eu consigo acessar e para mim isso é uma vantagem muito grande, tá? Então, hoje se eu pudesse te recomendar, casos unitários, eu recomendo você fazer da preferência, se por alguma razão você não puder fazer o cone Morse, você pode fazer o hexágono externo, mas eu daria preferência, se eu pudesse escolher, né? Eu preferiria cone Morse para os casos unitário e para os casos
onde são próteses múltiplas, você pode fazer tanto o hexágono externo quanto o cone Morse. Aí vai depender de uma série de fatores que você vai discutir com o seu dentista a respeito do que vocês vão achar melhor, tá? Mas no cone Morse a gente tem mais segurança em trabalhar com próteses parafusada, tá bom? Ficaria no caso da desvantagem do cone Morse, da prótese parafusada, o mesmo orifício que você vai ter para passar o parafuso, tá? Enquanto que na prótese cimentada você não vai ter orifício nenhum, tá certo, pessoal? Mas é muito bom, é muito legal o dentista ter a possibilidade de, por alguma razão, ele remover aquele dente, tá? Se alguma coisa, se por um acaso ele precisar remover a coroa do seu dente ou a peça, a prótese, ele conseguir. Isso é muito legal, tá? Mas se você quiser otimizar a estética com uma prótese cimentada, o cone Morse eu acho que é o implante mais adequado. Eu nunca na minha vida eu fiz uma peça cimentada unitária com um hexágono externo, tá? Porque se começar a balançar, eu vou ter que o paciente perdeu a coroa para que eu possa corrigir aquele problema, tá bom? Eu espero que esse vídeo, espero que você possa ter compreendido. Tenho medo às vezes de ter sido um pouco confuso. Se por um acaso aconteceu de você ter ficado com alguma dúvida com relação a isso, pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou procurar estar te ajudando, solucionando essa sua dúvida, tá bom? Se você achar que esse vídeo possa ter sido legal para mais alguém, eu peço que você compartilhe. Se você puder deixar o seu joinha para ajudar um pouco mais o canal a chegar para mais e mais pessoas, eu também te agradeço, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo.